Amém, jovens. A paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí, bem alto. Aleluia. Que bom, né? Muito bom a gente estar aqui nesse clima de comunhão, sendo ministrado na palavra, né? Quem está sentindo a presença de Deus aí? Todas essas séries de mensagens, né, que Deus tem ministrado aqui, eu creio que uma coisa está puxando a outra, o Espírito Santo está agindo, e glória a Deus, né, por cada um de vocês que estão aqui. E eu estava aqui sentada, observando a peça, e depois Deus me levou no ano de 2004, quando foi o ano da minha conversão. Eu me converti e logo depois eu participei de um congresso de mulheres. E ali naquele congresso de mulheres eu recebi uma profecia. Eu era bem nova convertida, eu havia aceitado Jesus em janeiro de 2004 e logo em maio, né, daquele mesmo ano eu participei desse congresso. E eu lembro que quando cheguei naquele lugar, havia uma senhorinha. E aquela senhorinha me olhava, e até que ela não se conteve e me chamou. E eu fui lá com ela. E quando cheguei, a velhinha falou assim, aquela senhorinha falou assim para mim: olha, Deus está me dizendo que você vai ser uma pastora. E eu, incrédula, nova convertida, disse assim: eu acho que a senhora está enganada, né? Eu acabei de aceitar Jesus, né? Nem líder de célula eu sou, que dirá uma pastora, minha senhora. Eu acho que não é comigo, não. E aquela senhora falou: é com você, sim. Deus não se engana. Deus está falando que você vai ser uma pastora. E se Ele está falando, Ele não se engana e você vai ser uma pastora. Eu não sei como, eu não sei de que forma, eu não sei quando, eu não sei o tempo, mas eu sei que se Deus falou, assim você será, né? E hoje passaram-se 18 anos e eu estou aqui, né? A pastora é você nessa noite, né? Aqui no livro de Jeremias, foi lá naquele dia, foi a bispa até Amazonas que pregou, e ali foi essa palavra que eu recebi. Alguém medrosa, alguém tímida, alguém que não sabia nem como que seria essa questão aí da liderança, como exercer essa liderança, o que era isso. Eu trabalhava numa empresa de aparelhos de ginástica e eu gostava muito de ficar ali vendendo no 0800. Ela tinha um call center ali, eu gostava de estar ali porque ali ninguém me via. Mas tinha dias que eu tinha que estar no shopping, tinha dia que eu tinha que fazer a demonstração ali, né, pessoalmente, e aquilo para mim era um tormento. Agora você imagina como seria essa questão de ser uma pastora, né? De exercer essa questão da liderança. E aqui no livro de Jeremias, abra comigo a sua Bíblia aqui no livro de Jeremias. O título dessa mensagem chama-se Como Vencer a Natureza Humana. Porque ali havia em mim essa questão, o lado humano que aflorava, que eu não sabia o que era esse universo, esse mundo da Bíblia, da palavra de Deus, da descoberta de quem eu sou de fato. Então, tudo que eu pensava a meu respeito não era muito bem o que Deus pensa, né, a nosso respeito. Humanamente falando, eu me achava muito incapaz. Assim como Jeremias. A Bíblia diz, aqui no capítulo 1, do versículo 5 ao 8, Deus falando assim para Jeremias, né?
Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci e te consagrei, e te constituí profeta às nações. E Jeremias disse assim para Deus: então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Versículo 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Deus, na verdade, já havia feito uma afirmação a respeito de Jeremias. Ele já tinha constituído Jeremias muito antes dele ser profeta, muito antes dele vir aqui nessa terra, Assim é comigo e com você. Deus já nos escolheu, diz a Bíblia lá no Salmo 139, no versículo 13, diz que o Senhor nos criou de uma forma assombrosamente maravilhosa, quando nós ainda nem existíamos, quando nós ainda éramos substâncias informes, Deus já havia nos criado, queridos. E não é diferente, não foi diferente aqui com Jeremias, Mas Deus, Ele tinha feito uma afirmação a respeito disso. Ele tinha dito que Ele já tinha constituído ele um profeta. Antes dele sair da madre, Ele já tinha constituído Jeremias um profeta às nações. Ele já havia constituído a mim e a você. Ele já sabia tudo o que haveria de acontecer conosco. Ele já sabia quem nós éramos e quem nós seríamos aqui hoje. Já sabia, já estava tudo escritinho e determinado. Aquele dia daquele congresso ali, Deus já tinha preparado. Deus só tinha mandado recado para mim ali: olha, você vai ser essa pessoa aqui, porque eu te escolhi. Eu escolhi você. Mas assim como Jeremias só estava vendo ali aquele lado limitado dele, muitas das vezes isso acontece conosco, queridos. Ele só estava vendo ali a seu lado assim da sua limitação. Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Não é? E não é assim com a gente não age às vezes feito criança. Eu não posso, eu não consigo. Qualquer pessoa serve menos eu. Esse chamado não é para mim. Essa profissão não dá. Cursar uma universidade, não, nunca, jamais, não posso. A minha família não foi assim, por que comigo vai acontecer? Não tenho condições. Nós olhamos esse lado aí limitado, queridos. Se a gente parar para pensar, o tempo todo isso fica acontecendo, a gente fica ali. Mas eu creio que depois dessa série de mensagens que eu e você temos ouvido aqui nesse dia, nesses 3 dias que nós estamos aqui, eu creio que muita coisa já mudou, vai mudar muito mais, porque Deus está agindo na minha e na sua vida, amém? Hein, jovem, você crê nisso? Então isso acontece porque a nossa natureza humana é da natureza do ser humano. Mas será que nós temos que ficar nessa condição, sim ou não, jovem? Hein? Não, não é? Por quê? Porque nós somos um ser espiritual. Porque Deus nos formou muito antes de nós pensarmos que viríamos aqui nessa terra. Deus já havia predestinado cada um de nós para fazermos a diferença. Então, o que eu preciso fazer, apóstola? Para que eu possa vencer todas essas limitações, a minha natureza humana, eu preciso entender a mente de Deus, os princípios de Deus e fazer uma escolha. Amém? A nossa vida, ela é feita de escolhas.
O nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos deu essa opção de escolha. Ele nos deu esse livre-arbítrio para escolhermos aquilo que queremos, né? Não é um Deus de imposição, mas o resultado das nossas escolhas é que vão fazer a diferença nas nossas vidas. Então, eu preciso realmente fazer uma escolha. Eu preciso agir, porque às vezes a gente está ali sempre naquela mesmice, estabelecendo uma rotina ali e achando ali, não vai mudar nada, melhor ficar como está, né? E nada de extraordinário acontece, nada de diferente acontece. E a gente começa a ser dominado pelo desânimo, pelo cansaço, pelo medo. E a gente começa cada vez mais a se afastar do plano original do que Deus tem para nós. Então eu preciso agir diferente, né? Para que eu vença essa natureza humana, eu preciso agir de forma diferente. Nós precisamos querer isso nas nossas vidas, meus queridos. Antes de conhecer o Senhor Jesus, de aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida, eu tentei buscar respostas para o vazio que havia dentro de mim, para a tristeza, para a timidez, para aquela vida de desilusões, porque eu buscava em vários relacionamentos a felicidade, né? Então eu tentei buscar resposta em vários lugares. Eu fui para o centro espírita, e me disseram que lá tinha a resposta. Participei do primeiro ciclo, eram ciclos de estudos, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo. Até que chegou um dia o líder lá do centro espírita, um senhorzinho de cabecinha branca, me ofereceu carona e ali me cantou. E eu fiquei, assustada e não fui mais naquele lugar. E depois, eu lembro que eu trabalhava no shopping, tinham muitas amizades, né? E vários conselhos malucos de amigas que não conhecem também Jesus, estavam ali tão perdidas quanto eu. Olha, vamos na cartomante tal, que aquela ali é muito bacana, ela vai falar para ti tudo que vai acontecer no teu futuro, e o teu predileto, o teu pretendido, e não sei o quê. E fui ali naquele lugar. E também não encontrei resposta para o que eu achava, não encontrei paz. Ao contrário, né? Só era uma sugação de tudo que eu ganhava ali, trabalhava, e depois disseram, não, mas vamos ali na Umbanda, vamos ali naquele terreiro tal. Na minha adolescência, eu ia lá para os movimentos jovens e achava e fazia parte das liturgias e tudo, e um dia eu lembro que eu tive uma discussão com a minha mãe, e daí fui lá me confessar. E eu queria um conselho, eu queria uma direção. E só disseram para eu rezar lá o creio em Deus Pai, salve Rainha, fazer o sinal da cruz e ir embora. Então eram respostas que eu buscava e não encontrava. Até que um dia eu fui convidada a vir nessa igreja, na Igreja da Paz. Uma amiga me convidou. Eu já estava tão cansada porque me convidavam para ir na festa, me convidavam para ir no bar não sei das quantas, e interessante que eu ia lá e nem bebia. E cheguei nesse ministério, cheguei na Igreja da Paz. E ali me foi apresentado num culto de jovem, num sábado à noite, me foi apresentado Jesus. E quando o pastor falou, quem quer aceitar Jesus, quem quer ter a sua vida diferente, quem quer ter a sua vida transformada, vem aqui à frente. E eu fui ali. Gente, foi uma coisa inexplicável.
A presença de Deus invadiu meu coração. Eu senti algo tão diferente, uma paz, uma felicidade tão diferente. E quando terminou ali o apelo, a oração, e aí o pastor disse assim: olha, agora vire-se para trás e conheça a sua nova família. E as pastoras, as jovens me abraçaram: seja bem-vinda, seja bem-vinda. E ali, aquilo ali, eu fiquei pensando: meu Deus, que mundo é esse diferente? Essas pessoas nem me conhecem e me receberam tão bem. Né? Elas me receberam tão bem. Então, queridos, eu tomei uma atitude. E a partir daquele dia eu comecei a agir de forma diferente, porque eu comecei a ser acompanhada, a ser discipulada, a ser ministrada. A palavra de Deus me foi apresentada e eu pude ver ali um universo completamente diferente, onde eu podia me alimentar, eu podia ali me fortalecer, e aonde ninguém me pedia nada em troca, onde eu não tinha que dar nada. Ao contrário, eu recebia. Então, o que eu preciso fazer realmente é tomar essa atitude, em primeiro lugar. Deus já te vê de uma forma diferente. Deus já me via de uma forma diferente. Então, nós precisamos agir. Amém? Nós estamos nos últimos tempos, no fim dos tempos, a gente vê tantas coisas acontecendo aí fora. Guerras, Mateus 24, um jornal de hoje. Guerras, pandemias, terremotos, tantas coisas acontecendo. E nós estamos aqui nessa terra, então nós precisamos agir. Nós precisamos fazer escolhas, mas escolhas que realmente me mostrem quem eu preciso ser, quem eu sou em Deus. Porque Deus, Ele já me vê de uma forma diferente, mas eu é que preciso fazer essa mudança. Nós somos filhos de Deus, mas muitas das vezes, em vez de nós nos vermos como filhos e filhas de Deus, nós nos olhamos, né? De uma forma muito limitada, queridos. De uma forma muito limitada. Em vez da gente se olhar quem a gente é em Deus, nós estamos olhando para as nossas limitações. Não é? Não vou fazer isso não. Vai lá na frente. Hoje eu ouvi o apóstolo Helder falando na gincana: olha, essa mulherada está com a autoestima, né, muito baixa. Vai lá tu, fulano. Ninguém queria ir. Uma vergonha. Porque só olhamos muitas das vezes para as nossas limitações. Então nós precisamos, sabe de quê, jovem? Nós precisamos da pessoa do Espírito Santo para nos lembrar quem nós somos. Amém? Para lembrar a mim e a você quem nós somos. E aqui no livro de Romanos, abra comigo aqui a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Deus está mostrando a mim e a você quem nós somos. Romanos, no capítulo 8. Vamos ler aqui desde o versículo 12. O 12 ao 16. Então, a primeira coisa que você precisa para vencer a natureza humana é saber quem você é. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Certamente vivereis. Se você ficar olhando, né, somente ali para as coisas que são segundo a carne, segundo a natureza aqui humana,
você não vai viver, você vai o quê? Morrer. Você vai se ver como uma pessoa que não pode, que é coitadinha, que não dá, que é impossível. Que isso pode acontecer com qualquer pessoa, o melhor de Deus, menos com você, porque você não é a pessoa escolhida para isso. Que você é burro, que você é ignorante, que você é fraquinho. Então, se nós vivemos assim segundo a carne, nós estamos caminhando para a morte. Mas no versículo 13, parte B, diz: mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém? Uma afirmação: certamente vivereis. Por quê? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são o quê? Filhos de Deus. São filhos de Deus. Se você realmente entende que hoje você não vive segundo os princípios aqui, humanos, terrenos, mas você entende que você é filho pelo Espírito, através do Espírito Santo que passou a habitar em você, você vai mortificar os feitos do corpo, certamente você viverá. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? São filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Amém? Você é filho, você é filha, você é um filho amado, uma filha amada. Amém? Tudo que Deus tem para mim e para você é a verdade. Tudo que Deus tem para mim e para você é verdade. Deus sabe exatamente quem você é. Deus já escolheu você. O Espírito Santo que hoje passou a habitar em você, ele testifica isso, que você é filho. Deus soprou o fôlego de vida dele, você passou a ter um espírito, e através do teu espírito que testifica com o Espírito Santo de Deus, amém? Você é filho. Então eu preciso entender, para que eu venha mudar realmente a forma diferente de entender como Deus age através de mim, como eu posso vencer essa natureza. Eu preciso entender que eu sou filho. Diga: eu sou filho. Eu sou filha. Afirme isso com convicção. Nós somos filhos, nós fomos chamados, nós temos objetivos, sonhos. Deus já colocou isso. E eu digo para você nessa noite que você não é um covarde, você não é uma covarde. Você não é. Você recebeu o Espírito de Deus, nós temos o Espírito Santo conosco, queridos. Amém? Então a maioria de nós, ela não está experimentando aquilo que Deus nos prometeu como seus filhos. Não estamos. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo e deixando que, muitas das vezes, as ideologias estão sendo ali colocadas, impostas ali na sociedade. Você sabe o que quer dizer isso, ideologia? É um conjunto de ideias. Então a Bíblia tem muitas afirmações a nosso respeito, mas como nós estamos ali, muitas das vezes, não sabendo quem nós somos como filhos, nós estamos deixando que essas ideologias do mundo, elas tomem conta, nos dominem. Você sabe o que tem acontecido muitas das vezes, né? A educação é uma bênção nas nossas vidas. Buscar o conhecimento é algo maravilhoso. A
própria palavra de Deus diz que nós temos que amar a sabedoria, amar o entendimento, o conhecimento. Isso é muito maravilhoso, até porque Deus, Ele nos deu sabedoria, nos deu intelecto para isso. Mas muitas das vezes, a nossa timidez, por não sabermos quem somos, que somos filhos, nós temos deixado de lado aquilo que Deus tem a nosso respeito e temos ali absolvido aquilo que as pessoas, que essas ideologias têm colocado. Anulado a posição de Deus, né, como nosso Pai, como nosso Criador, e exaltando ali o homem. Se você parar para ver tantas coisas ali, hoje as pessoas já não têm tanto temor. Eu lembro que quando criança, as pessoas elas tinham muito esse temor de Deus. Mas hoje as pessoas eu não acredito em Deus, eu sou ateu, E às vezes a gente não sabe nem o que é, mas a gente vai se deixando dominar por essas ideologias, por esses conjuntos de ideias, porque não sabemos quem somos de fato. Não estamos experimentando aquilo que Deus nos prometeu, porque às vezes as redes sociais estão nos dominando, os padrões do mundo estão nos dominando, o comportamento do mundo. Nós estamos muitas das vezes deixando que as coisas do mundo decidam por nós. Olha, você vai seguir isso aqui, é isso aqui. Né? É isso aqui que tem para você. Então nós precisamos entender o que é preciso para nós desfrutarmos das promessas de Deus nas nossas vidas. Amém? Você precisa entender isso. Quem você é? Você é filho. Amém? O filho. Um filho amado. Jesus entendeu isso, que ele era o filho amado, quando ele se batizou ali, que veio aquela pomba simbolizando o Espírito Santo, e ali Deus falou, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E ali, a partir dali começou o ministério de Jesus, e ele começou ali, foi para o deserto, foi tentado, mas ele sabia que ele era filho. Ele sabia que ele estava ali no mundo, aqui nessa terra, que ele veio ao mundo com uma missão bem definida, e ele não deixou que nada interferisse na missão dele. Então é assim que tem que ser conosco. Amém? É assim que tem que ser conosco. Nós temos que ter clareza, nós temos que ter definição. Por isso que é importante a gente buscar sim o conhecimento, a gente buscar sim a sabedoria de Deus, buscar tudo que Deus tem para nos ensinar. O que o apóstolo Paulo falou? Que a gente tem que, nessa vida, a gente tem que reter aquilo que é bom, amém? Saber discernir tudo. Então, quem entende que é filho, pode estar num ambiente acadêmico, mas ele não vai se corromper, ele não vai se deixar ser dominado por outras ideologias, ele vai continuar acreditando no Deus que criou ele, no Criador, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que formou e que profetizou que ele seria profeta às nações, que constituiu ele para ser um líder, uma líder de excelência, um jovem que vai fazer a diferença na geração dele, amém? Bem definido. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso entender, né, que para eu desfrutar dessas promessas, eu preciso não somente ter uma vida de oração, não somente ter uma vida de jejum, mas eu preciso mudar a forma como eu me vejo. Amém? Eu preciso mudar essa forma. Eu preciso, vocês viram aqui essa peça, né, os espelhos ali, olha aqui, olha a imagem, quem você é? Você é isso, você é imoral, você não sei o quê. E eu preciso mudar isso. Porque Deus não me fez assim. Deus não me criou para ser uma pessoa imoral.
para ser uma pessoa dominada pela sexualidade. Deus não me criou dessa forma. Não. Então eu preciso realmente mudar a forma como eu me vejo. Não. Eu nasci para ser um jovem, uma jovem santa. Amém? O mundo não vai me dominar. Mas eu sim, firmado em Cristo, sabendo quem eu sou, tendo o Espírito Santo habitando dentro de mim, eu é que vou influenciar e não vou ser influenciado. Então eu preciso mudar a forma como eu me vejo. Quando você entende isso, meus queridos, né? Não tem como você, hoje nós vivemos realmente num mundo, vamos dizer assim, globalizado, a tecnologia está aí, a internet está aí, as redes sociais estão aí, as mídias, não tem como você fugir disso, vamos dizer assim. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Você entende? Hein? Então hoje a internet, ela veio para te mostrar um conhecimento imenso, ilimitado. Mas a escolha, amém? Lembra que eu falei no início? A escolha. Então, se eu posso, através da internet, consultar ali a palavra de Deus, um versículo, antes para a gente estudar a palavra, havia o dicionário bíblico, a concordância, ainda existe. Mas hoje você pode ali digitar, vai lá, versículo tal, onde está escrito tal passagem, assim, rapidinho você encontra. Eu quero achar alguma coisa que fale sobre santidade, conhecimento, né, de Deus, eu quero, tudo você pode achar. Um filme que edifique, um livro, um e-book, né? Agora tem o e-book. Você pode rapidinho. Então, queridos, eu preciso mudar. Aquilo ali foi um instrumento, a internet é um instrumento para trabalhar a meu favor. Então eu preciso mudar essa forma de me ver. Eu preciso parar de me ver como um gafanhotinho. Se você ler lá aquele trecho de Números 13, no finalzinho assim, depois do povo todo, eu até falei sobre isso no pré-congresso, depois deles já terem ido lá, espiado a terra, né? Passaram pelos gigantes, passaram pelos filhos de Anak, gigantes de 5 metros, colheram lá as uvas que precisava de 2 homens para trazer o cacho da uva. Já tinham feito tudo aquilo. E voltaram para dar o relatório para Moisés, porque se tivesse sido algo que Deus não ia meter eles nessa furada, olha, vão lá que vocês vão, eu quero que vocês se lasquem, vão morrer. Não, voltaram, né, trouxeram as bênçãos, Deus já havia dado a promessa, e no final eles disseram assim, e nós éramos, né, como gafanhoto aos nossos olhos, nós nos víamos assim. Então nós precisamos mudar isso, nós não somos, Deus não nos chamou para sermos para algo pequenininho, não. Não, vão haver as lutas, as dificuldades, os desafios, mas sempre vai haver, em primeiro lugar, a promessa de Deus de que Ele vai te dar aquilo que Ele prometeu. E Ele prometeu que Ele daria a terra prometida para aquele povo. Ele não disse, vai lá que eu vou te dar essa terra e que vai ser melzinho, não. Vão haver desafios, obstáculos. E é assim. Então, a forma como você se vê, jovem, como eu me vejo, é que vai fazer toda a diferença e que vai fazer eu alcançar cada uma das promessas que Deus tem a meu respeito. Amém? Você vê aqui no versículo 7, aqui de Jeremias, que Deus, Ele repreende Jeremias. Ele diz, não digas, eu não passo de uma criança. Não fala isso a teu respeito,
Porque aonde eu te mandar, tu irás. E o que eu mandar tu falar, tu vai falar. Então, queridos, é Deus que vai agir, é Deus que vai falar, é Deus que vai fazer o que Ele tem que fazer. Você vai ser um canal. Você é filho e Deus, como teu pai, Ele vai te ensinar, Ele vai te instruir, Ele vai te direcionar. Então Ele repreendeu Jeremias. A gente só olha para a nossa versão humana, para a nossa versão natural. É interessante isso. A gente tem acompanhado essa série de mensagens que o nosso apóstolo tem trazido a respeito da mudança de mentalidade, da quebra de paradigmas, que nós devemos realmente renovar nossa mente. Isso faz toda a diferença mesmo, porque eu focava muito nessa questão. Eu não aceito. Hoje eu entendo que eu não tenho que ficar pensando a minha diabetes, a diabetes não para, não baixa e tudo. Queridos, eu nem lembro disso. Enquanto eu ficava lembrando, havia uma dor crônica nas articulações, nos braços, no joelho, na perna. Porque eu só estava olhando o meu lado limitado, o lado humano. E hoje eu estou aqui, tenho me sentido muito bem, porque de fato nós damos poder, muitas das vezes, para aquilo que não é o que Deus pensa a nosso respeito, para aquilo que não é o que Deus criou para nós como seus filhos. Nós é que damos poder. Não olha para isso. Porque Deus, Ele falou lá em Jeremias 50, lá em Isaías 53, que certamente o Senhor tomou sobre si, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então é a palavra, é a forma. A gente tem que parar de ver só essa versão humana, só a versão natural. Deus sabe tudo sobre nós. Deus sabe tudo sobre a nossa condição. Ele sabe que nós somos limitados muitas das vezes sem a participação deles, querido. Sem a participação de Deus, sem Deus, eu e você não somos nada mesmo. Como o nosso apóstolo fala, e é uma realidade, que o homem sem Deus, ele é mau. A gente sem Deus, bem nenhum habita em nós. Então Deus sabe disso. Sem a participação dele, Ele sabe que nós somos pessoas muito limitadas. Se você pegar o Salmo 139, ele diz ali que nós fomos formados, que Ele nos viu. Ele diz que Ele nos criou. Ele diz que Ele criou tudo. Então Deus quer nos mostrar quem nós somos nele, amém? O que Deus tem interesse, preste atenção. E é isso que você tem que ter, esse interesse como filho. Não é o que estão dizendo lá fora, para você ser aceito, você tem que seguir esse padrão, você tem que seguir essa ideologia, você tem que seguir esse estilo, você tem que ser dessa forma, você tem que andar assim, assado, não, Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você e vou livrá-lo. Era isso que Deus estava falando para Jeremias e é isso que Deus fala para nós. Não tenha medo. O medo, 1 João 4 fala que o medo ele produz tormento. E é verdade. Muitas das vezes nós deixamos de usufruir de grandes bênçãos, grandes oportunidades, porque o medo. Porque a gente tem medo de se pronunciar, tem medo de se posicionar, tem medo de dizer quem nós somos. Nós somos
pessoas de Deus, somos cristãos, temos medo. E a gente já fica pensando, se eu for falar isso, e a gente já vai criando toda aquela história, né? Toda aquela situação. Então, queridos, a gente não tem que deixar. O Filho, ele não deixa isso acontecer. Ele mostra, Deus, ele nos mostra verdadeiramente quem nós somos nele. Não digas, pois, que não passo de uma criança, porque onde eu te mandar, tu vais. Não tenha medo de ninguém. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca, né? Deus te chamou. Quando você está com ele, quando você entende que você é filho, Deus vai falar através de você. Você foi chamado para ser um profeta, uma profetisa. Deus vai falar através de você, amém? Deus vai falar através de você. Deus vai falar através de você. Tem aquela pessoa que ainda não conhece Jesus. Deus vai falar através de você para que você possa levar Cristo àquela pessoa. Amém? Porque você foi um escolhido, uma escolhida, porque você é filho, você é filha. Entenda que nunca se tratou das suas palavras. E às vezes a gente fica assim, né? Olha, vai lá, fala de Jesus para aquele colega teu de trabalho, fala de Jesus para aquele teu vizinho, fala de Jesus na tua escola, fala. Eu? Vai lá, faz amizade, menina. Mas o que eu vou falar? E eu digo para você nessa noite que nunca se tratou do que você, né, pode falar. Nunca se tratou das suas palavras, mas sim daquilo que Deus vai depositar em nós. Amém? Daquilo que eu vou depositar em você, daquilo que eu vou fazer através de você. É isso que o nosso Pai, é isso que Deus fala para nós, queridos. Então a gente perde tanto tempo, muitas das vezes, matutando ali, o que eu vou dizer, como eu vou fazer. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Aí chegar na hora lá, não foi nada do que você programou. Foi diferente, mas foi glorioso, né? Bateu às vezes certinho com o que aquela pessoa estava precisando ouvir. Às vezes você, eu vou chegar lá, eu vou fazer assim, eu vou... incrementar, vou fazer desse jeito. Eu me lembro que a gente vendia os beijos de moça e a gente tinha que bater de porta em porta, para falar do projeto, do beijo de moça, da associação, dos jovens e tal e tudo. E ali, aquele momento foi algo glorioso. Para mim, eu creio que para muita gente, porque tinha muita gente com vergonha, de bater de porta em porta, de ter, quanto mais ter que vender um beijo de moça. E eu saía com mais irmãs, o nosso dia era dia de sexta e sábado. A gente vendia. Comprava-se a lata, embalava e tal. E quando eu ia vender, aí as meninas diziam assim, a pastora Samira demora demais. Ela entra numa casa e parece que ela não quer sair. A gente fazia uma programação, queridos, e chegava na hora lá, era algo completamente diferente, porque a gente acabava não só vendendo o beijo de moça, mas ali Deus nos usava de uma forma gloriosa, que a gente entrava na casa das pessoas e pediam para a gente fazer oração, e lá eu orava pelas pessoas, e a gente levava as pessoas para a igreja. E era algo glorioso, ou seja, era completamente diferente. E muitos ali que se achavam, que pensavam assim, que não podiam falar em público, que não tinham coragem, era uma revelação de vendas. Agora a gente está no projeto do templo. E, de novo, tem muitos ali que estão se revelando ali, na comunicação, explicando o projeto 1 milhão de amigos. Então, queridos, não tenham essa preocupação, o que eu vou dizer, o que eu vou falar. Porque nunca se tratou de você, não. E sim, do que Deus vai fazer através de você, aleluia. É o que o seu Pai irá fazer. É Ele que vai te ensinar. Você é filho, você é filha e
Nós estamos aqui para aprender com o nosso Pai. Deus usa pessoas, né? Lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus 10:18, Jesus ele fala assim: e por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Amém? É Deus. É Deus. Naquela época ali na Grécia Antiga, né? Depois que Alexandre o Grande tinha conquistado ali o mundo, tinha dominado o mundo, o que acontecia ali? Foi estabelecido um padrão ali de conceitos, né? Da cultura grega. E esse padrão era o padrão da retórica, era o padrão do discurso, eram pessoas assim, letradas, né? Pessoas cultas para falar. Então, uma pessoa, ela não podia se dirigir ali para falar com um rei, com uma autoridade, de qualquer forma. Não podia. Era exigido ali um alto padrão, né, social e uma necessidade de oratória, muitas das vezes até fora do comum, né? Uma linguagem mais rebuscada ali. Tanto que você vê lá em Atos, né, Atos 24, quando Paulo ali foi chamado, né? O que foi que fizeram? Chamaram Tertulo para acusar Paulo. Ele tinha que se explicar e chamaram ali Tertulo, um filho de sacerdote, para explicar, né? Porque não era qualquer pessoa que dava conta ali de julgar. Tinha que ser uma pessoa que soubesse falar. Mas a gente sabe que com Jesus é diferente. Porque Jesus, ele olha para nós como pessoas comuns, sem habilidade, muitas das vezes, né? Mas ele diz, não se preocupe. Não se preocupe porque sou eu que vou fazer acontecer. Através do Espírito Santo, né? Do Espírito do nosso Pai que está em você. Não vai ser você que vai falar. Deus só quer que a gente acredite. Amém? Deus só quer que eu e você venhamos acreditar. Acredite. Amém? Acredite que é hora de vencer, né? Essa força, que mais? E que vem da onde? De dentro de você, que é quem? O Espírito Santo. Então só acredite. Um bichinho aqui na minha boca, ó. Só acredite. Então eu preciso acreditar. Se queremos viver a plenitude de Deus, nós queremos fazer a diferença lutando pelo reino de Deus, então nós temos que acreditar. Então nós precisamos fazer o quê, apóstolo? Precisamos mudar, né, a forma como nós vemos. E não é apenas inventar a maneira como gostaríamos de nos ver, mas entendermos como Deus nos vê, entrarmos em acordo com Deus. Porque, como eu afirmei aqui, Deus já nos vê de uma forma diferente. Deus já nos criou como pessoas vencedoras, como pessoas conquistadoras, como líderes, profetas, reis, sacerdotisas. Então, nós precisamos entrar em acordo com Ele. O que diz lá em Amós 3,3? Andarão dois juntos se não houver como um acordo? Pode andar? Hein? Não, né? Então, se nós vamos andar com Deus, nós temos que estar de acordo com Deus, né? Nós temos que estar alinhado com Ele, de acordo com Ele.
Deus não pode dizer que vai colocar as palavras dele na nossa boca e nós dissemos, não, não vai não, Senhor. Não, não é. Deus vai dizer, olha, eu posso te usar, eu quero te usar. Não, Senhor. Não pode não. Nem o Senhor consegue. Eu sou péssimo, eu sou uma pessoa péssima. Não, eu já fui em tantos lugares, já fiz tantas coisas. Isso é desacordo com Deus. É desacordo. Então, Deus quer nos usar e nós precisamos entender como Deus nos vê. Amém? Anote aí como Deus te vê. No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 22 ao 25, olha o que diz aqui. Olha o que Deus fala para nós. Deixa eu tomar uma água aqui. Ele diz assim, olha. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente o quê? Ouvintes. Enganando-vos a quem? Fale aí. Quem é que você está enganando? Quando você vem, você ouve a palavra, né? Você abre a Bíblia lá, mas você toma a decisão só de ouvir e não praticar, você está enganando a quem, querido? A você mesmo. Então ele diz, olha, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Você viu aqui a peça, né? Os espelhos. Ao homem que contempla o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, não negligenciando aquilo que ele tem ouvido da parte de Deus, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Será bem-sucedido. Então, eu não sou aquilo que eu acho que eu sou, eu não sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, né? O que Deus está dizendo aqui nesse trecho? O que Tiago está falando aqui? Como um espelho que revela a nossa verdadeira identidade de quem nós somos. Então, ali a gente está ali se olhando no espelho. Mas se a gente não praticar aquilo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra, a palavra de Deus é esse espelho. A gente olha para a palavra, a gente vê o que a palavra diz. Eu posso todas as coisas, eu sou obediente, eu vou conseguir, eu sou mais que vencedor, eu sou curado. A gente olha ali para aquilo, né? Então a gente é não só aquela pessoa que negligencia, a gente é aquela pessoa que pratica a palavra, a gente ouve e pratica. Então eu vou me dar bem. Amém? Eu vou me dar bem. Eu vou ser uma pessoa bem-aventurado, né? O que diz o versículo 25, que aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Essa palavra perseverar é a qualidade de quem não desiste. Eu persevero nessa caminhada. São 18 anos que eu estou aqui nessa caminhada, perseverando com Cristo. Eu sempre costumo dizer que o dia que eu pensar em querer me desviar e ir para o mundo, eu prefiro que antes disso Deus me chame para a glória.
Eu quero perseverar, eu quero prosseguir nesse caminho, em conhecer mais esse Deus, em ter esse relacionamento com Ele. Eu quero que em meio às minhas fraquezas, Deus possa ministrar que eu sou forte. Deus possa ali falar que eu vou conseguir, que eu vou vencer. Então, quem é que vai se dar bem, jovem? Os que são comprometidos com a palavra, amém? Quem vai se dar bem é aquele que persevera, é aquele que não desiste, é aquele que persevera na palavra, não somente de uma forma superficial, não só ali, né, que deixa a palavra entrar, né, mas não pratica, mas é aquele que deixa a palavra entrar, que a obedece, aquela pessoa vai ser bem-sucedida. Então, as pessoas que são comprometidas com a palavra de Deus, elas têm a capacidade, sim, de absorver a imagem correta sobre si mesma. Amém? Se você está comprometido com a palavra de Deus, em conhecer aquilo que Deus fala a seu respeito aqui nessa palavra, você realmente vai ser uma pessoa bem-sucedida. Amém, jovem? Elas vão ser. Então agora eu sei quem eu sou. Amém? Então você precisa, para você vencer, né, a sua natureza humana, você precisa saber quem você é. E para você saber quem você é, você precisa estar comprometido com a palavra. O espelho da minha e da sua vida é a palavra de Deus. A nossa vida, como filhos de Deus, ela tem que ser pautada na palavra de Deus. Amém? Por isso que nós não vamos desistir. Quando nós lemos a Bíblia, não somente para a gente buscar ali uma informação, não, mas para a gente saber quem a gente é, a gente passa ali a acreditar, a gente passa ali a se ver de uma forma diferente. Porque há um relacionamento, você passa a ter isso. Um relacionamento para saber sobre eu e você, quem nós somos. Então eu venço a natureza humana, a forma como o mundo me vê, e eu passo a enxergar como Deus me vê. Amém? Como Deus me vê. Porque aqui, nessa palavra, queridos, a gente busca força. Então eu tenho, eu sou, eu posso. Tudo que eu preciso está aqui. Tudo, tudo. Ela é cheia de verdades a meu e seu respeito, queridos. Cheio. A Bíblia diz que eu sou nova criatura, que eu sou filho de Deus, que eu sou herdeiro de Deus, que eu sou herdeiro com Cristo, que eu sou rei, que eu sou sacerdote, que eu sou cabeça, que eu não sou cauda, que eu sou abençoado em tudo. Não é verdade? Hein? Diz que aonde eu ponho as minhas mãos vai haver prosperidade, porque eu ouço e obedeço o meu Senhor. Eu sou geração eleita, eu sou justiça de Deus, eu sou santificado em Cristo, eu sou mais que vencedor, eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra, eu sou sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou morada de Deus, santuário de Deus, eu sou forte em Cristo, porque maior é o que está em mim, amém? Eu sou amado. Sou amado por Deus, sou precioso, eu sou livre de toda maldição, eu sou curado. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Diga isso, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Você é. Então, meus queridos, né, jovens, não tem como você olhar aqui para a palavra de Deus sobre todas essas verdades que a Bíblia diz a seu respeito e ao meu, né? E você dizer que você não é nada.
Você vê lá que o primeiro livro da Bíblia, né, que é o tema do nosso congresso, Gênesis 1, 26, e Deus fala que nós somos o quê? A sua imagem e semelhança. E ele diz assim, tenha ele domínio. Então Deus nos escolheu para termos domínio. Para nós dominarmos e não sermos dominados. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus criou tudo. Você já consegue se imaginar aí? Quanto você é especial, o quanto você é extraordinário, o quanto você é uma pessoa que tem um valor imensurável para Deus. E o que nós podemos fazer? Nós precisamos ter essa constância. Nós precisamos ter essa constância na nossa vida. Você está passando esses dias aqui, todo dia você ouve a palavra, todo dia você lancha, você come. Tem um padrão aqui, né? A gente está cumprindo todo um cronograma aqui. Você acorda de manhã, você toma o seu café, você participa do louvor, você participa da gincana, você ouve a palavra, depois você lancha, depois tem outra palavra, depois tem o almoço, o lazer, o cinema, né? A dança, a apresentação, depois outra palavra, e você vai dormir de novo. Então tem uma constância, todos os dias. Não é, a gente serviu o almoço ontem, mas hoje não. Hoje você só vai jantar. Não, é uma constância. Você está se alimentando todos os dias, você está seguindo ali, né? Toda essa programação que foi estabelecida. E assim é com Deus, é o que você precisa fazer na sua vida. Ter uma constância. Olha, em 2019, eu me inscrevi na Unicesumar, né? Digo, vou fazer aqui esse curso universitário EAD. E já era para eu estar nessa turma agora me formando, né? E aí já fiquei na dependência já de umas 3 matérias, e vou, e vai, e vou, e vai. Mas eu digo, eu não vou desistir. Eu vou até o fim. Eu comecei e eu vou terminar. Eu ainda vou mandar a foto para vocês ali, né? Eu com a minha beca, o meu diploma e tal. Porque eu tenho que ser constante, eu não vou desistir. E assim o filho. Persevere. Você todo dia precisa comer, você todo dia precisa se alimentar o teu corpo físico, então todo dia você precisa se alimentar da palavra, você precisa ser constante com o Senhor, porque o Senhor é aquele que não desiste de você nunca, nunca. Você pode estar todo ali pé de valsa, né? Está todo ali capenga, doido para dar um pulinho, uma voltinha para ali. Às vezes tem gente que foi de livre e espontânea pressão ali, né? Empurrado para entrar no ônibus e vir para cá. Né? Não foi, não. Foi Deus que não desiste de você, que te ama tanto, 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 que disse assim, esse aqui é meu filho amado, essa aqui é minha filha amada. Ela pode estar achando que ela não é capaz, que ela não vai conseguir, mas eu não desisto desse cabra, não vou desistir dessa menina, porque eu sei que ela é a minha escolhida. Amém? Deus não vai desistir nunca de você. Jamais. Falar bem no idioma bem estilo cametaense, né? Jamé, né? Jamivu.
Porque tá, né? Cadê o Álvaro? Brincadeirinha, Álvaro, tu sabe que eu te amo, né? Mas é bem assim, Deus não desiste. Não vai desistir jamais, então tenha uma constância. É o Deus Criador de todas as coisas que está dizendo para você que você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece, amém? Não é na sua força. Então são essas afirmações que tem que entrar em mim e em você de forma constante. Não é hoje eu quero Jesus, amanhã eu não quero. Não é hoje eu acho que eu posso, amanhã eu acho que eu não posso. Não é hoje que dá, amanhã não dá. Não, é não desistir. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então você olhar para o que Deus diz a seu respeito. Vá lá para frente do espelho, se olhe. Você não ouviu ontem aqui o pastor Amorim pregando, falando? Vá para frente do espelho. Fique lá desnudo, só você, tranque lá. E se veja, que coisa linda, não? Riqueza de papai. Mas se contemple ali, se olhe, todos os dias e diga: eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa grata, porque eu tenho um Deus, eu tenho um Pai Todo-Poderoso, que me chamou, que me escolheu, eu sou mais que vencedor, O meu dia vai ser muito abençoado, porque Deus me escolheu, porque Deus olhou para mim, porque Deus não desistiu. Queridos, você está aqui nessa terra, vão haver dias difíceis, com certeza. Deus não disse que ia ser tudo melzinho, não. Deus disse ali para aquele povo, para aqueles 12 príncipes, vão lá espiar aquela terra, que eu hei de dar a vocês. Mas ele não disse assim: olha, lá não vai ter gigante, lá não vai ter problema nenhum, vai lá, espia e tal, que vai ser beleza. Não. Então vão ter momentos difíceis, sim. Mas agora que você sabe o que Deus pensa a seu respeito, agora que você sabe que você é filho, que você sabe quem você é em Cristo, você vai romper barreiras, você vai vencer. Amém? Existem pessoas aqui na palavra de Deus, que na verdade elas passaram por momentos difíceis nas suas vidas, mas elas sempre acreditaram naquilo que Deus havia falado a respeito delas. Sempre acreditaram. Então assim tem que ser conosco. Porque se nós queremos fazer a diferença, quem quer fazer a diferença aqui? Amém, Todos nós queremos. Se nós queremos fazer a diferença, nós temos que acreditar que podemos sempre fazer algo mais, que nós somos pessoas capazes, que nós somos pessoas bem-aventuradas em tudo que nós vamos realizar. Nós vamos acreditar. Amém? Se você pegar a Bíblia, você vai ver um monte de pessoas, e jovens, adolescentes, mas pessoas que sabiam que haviam sido escolhidas por Deus, chamadas por Deus. Daniel. Alguém aqui já foi jogado numa cova de leão ali? Hein? Não, Daniel, a Bíblia fala lá logo no capítulo 1, que Daniel, quando ele foi levado ali cativo na Babilônia, chegou lá, teve um monte de proposta logo. Olha, vocês foram chamados, a Bíblia diz que foram chamados ali jovens bonitos, jovens inteligentes, e ali eles
foram oferecidos os mais diversos manjares, as mais diversas coisas, para que eles, quando fossem ali estar na presença do rei, eles deveriam estar ali jovens, né, com uma aparência muito boa. Mas a Bíblia fala que Daniel, ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele resolveu, ele já tinha, porque ele sabia que ele era um escolhido de Deus. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era a imagem e semelhança de Deus. Ele sabia que ele era filho do Pai, o Pai dele era o Deus Todo-Poderoso. E mesmo o decreto tendo sido lançado, estabelecido sobre a vida daquelas pessoas, o que aconteceram? Armaram uma casinha para o Daniel, disseram assim, olha, Daniel, né, lançaram aquele decreto de que ninguém podia orar, né, para Deus. E Daniel disse assim, não, eu não vou deixar de orar para o meu Deus. Agora você tem que adorar, reverenciar o rei, e não pode. Mas Daniel sabia quem ele era. O decreto foi lançado que quem orasse para o Deus de Daniel ia ser lançado aonde? Na cova dos leões. E Daniel deixou de orar? Sim ou não? Hein? Ele deixou de buscar a Deus? Sim ou não? Ele sabia quem ele era, né? E a Bíblia fala que ele continuou buscando o Senhor, orando ao Senhor, e nem um fiozinho de cabelo, nada aconteceu com Daniel. Então vão haver momentos difíceis, mas se você realmente saber quem você é e continuar buscando esse Deus, não se prostrar a outros deuses, não adorar outros deuses, não se lançar nas coisas do mundo, não se deixar contaminar pelas coisas do mundo, nenhum mal vai te acontecer. Não vai acontecer nada com você. Havia José, um sonhador, né? Deus havia dado para ele ali o dom dos sonhos. E no sonho, num desses sonhos, Deus havia falado para ele, olha, você é o escolhido e você vai ali dominar, você vai reinar ali. Então José sabia que ele seria um governante, ele foi chamado. Ele ia ser um líder. Tanto sabia que os seus irmãos, ele falava para os irmãos dele, olha, Deus me deu esse sonho. E os seus irmãos começaram a se sentir incomodados. Talvez as pessoas se sintam incomodadas com você, porque veem que você é uma pessoa diferente. E foi o que aconteceu. José foi vendido como escravo, né? José ali foi para a casa de Potifar, foi tentado. Mas ele não se deixou cair ali naquela tentação. Ele preferiu ir preso do que decepcionar o Deus dele. E tem uma revelação, por isso que é bom a gente ter líder, pai, pastor, ter uma pessoa para nos orientar. E hoje eu conversando com o apóstolo Leandro, ele disse assim, ainda tem uma revelação sobre José que não foi falado. Que quando José foi preso ali, né? E ali o copeiro saiu da prisão, ele disse para o copeiro lembrar dele ali, não deixar de recomendar. Mas a Bíblia fala que o copeiro esqueceu de José. Mas um dia ali, o rei precisou, estava tendo sonho, e precisou que fosse decifrado aquele sonho.
E aí que o copeiro foi lembrar do José. Mas até nisso, Deus tem um propósito. Porque às vezes nós pensamos assim, Deus esqueceu de mim. Eu já estou aqui há tanto tempo e Deus não está lembrando de mim, Deus não dá o que não responde a minha oração, Deus não dá aquilo que eu estou precisando. Será que é isso mesmo? Porque Deus tem o tempo dele. Você já imaginou se José tivesse saído ali no mesmo tempo, tivesse sido recomendado pelo copeiro ali naquela mesma hora e saísse da prisão? Será que ele seria governador? Não. Mas houve o tempo certo, o momento certo, oportuno. Na hora que ninguém sabia decifrar aquele sonho, né? Dos 7 anos de fartura e depois dos 7 anos de escassez, chamaram quem? Lembraram de quem? Daquele que estava na prisão, de José. Daquele que estava ali na prisão, mas ali na prisão ele não esmureceu, ele não perdeu ali a convicção daquilo que Deus tinha para ele, daquilo que Deus havia prometido para ele. E ele foi ali perante o rei do Egito e decifrou o sonho. E não só o rei falou para ele, olha, porque você decifrou o sonho, agora você vai ser o meu administrador. E não só aquilo ali, ele passou a administrar todo o Egito e ser o governador do Egito. Então, muitas das vezes, vão haver momentos difíceis, como houve do José, mas o sonho queimava ali no coração de José. Aquilo que Deus havia dado, aquela promessa que Deus havia dado de que ele reinaria, de que ele seria um governador, de meio a tudo isso, ele não deixou de crer. E ainda assim, Deus faz isso comigo e com você nos dias de hoje. Deus prometeu que você seria uma pessoa vencedora, você é. Deus prometeu que você foi um escolhido, uma escolhida para fazer a diferença, para reinar sobre essa geração. Você vê aí quantos jovens da sua idade estão se perdendo ali, pelas drogas, pelos vícios, pela ansiedade, pela depressão, pela imoralidade, por tantas coisas, porque não sabem quem são, mas você que tem essa convicção de quem você é, essa chama tem que arder, você tem que se apaixonar, você não tem que deixar isso morrer. Não. Ele foi preso, foi vendido como escravo, foi líder lá quando ele foi vendido como escravo, foi líder na prisão. É uma questão de posição, queridos, é uma questão de atitude. Porque se tem algo de Deus para mim, eu vou viver aquilo. Não importa as circunstâncias, não importa os problemas, não importa as dificuldades, não importa o que as pessoas digam lá fora. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim, você não vai conseguir, você é um zero à esquerda. Quem você pensa que você é? Você não é nada. Isso é uma grande mentira do diabo, você é tudo de Deus. O melhor é para você, porque você entende. Quando você entende quem você é, o melhor é para você. Aquela prisão ali, aquela circunstância ali é algo que vai passar. Deus não te largou. Deus não te esqueceu. A Bíblia fala que o Senhor era com José. Ele estava na prisão, o Senhor era com ele. O Senhor é com você. O Senhor é contigo. Então, a forma correta
é nos vermos como Deus nos vê. Amém? Essa é a forma. É a gente deixar de se ver de forma humana, mas a gente se vê, né, o quão extraordinário nós somos, queridos. O quão extraordinário. Quem é que vai sabotar a forma como Deus nos vê? Hein? Quem é? Somos nós mesmos, né? Somos nós. Somos nós. Não é ninguém, não é aquela circunstância ruim. Que às vezes a gente fica naquela de coitadinho, né? Ah, eu sou assim, desse jeito. Por causa daquela palavra que foi lançada. Eu mesma já pensei muito assim. Ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu fui abandonada, porque não sei o quê, porque aquela coisa do ninguém me ama, ninguém me quer. Não. A gente mesmo detona aquilo que Deus pensa a nosso respeito. A gente mesmo coloca essas coisas na nossa cabeça. E eu conversando com um homem de Deus, e ele mostrando para mim, dizendo, você apenas precisa só aquilo que vem para te afetar, você só precisa jogar fora. Vocês não ouviram ontem também aqui a dinâmica que o pastor Amorim fez, né, da caneta? Joga fora. Lança sobre quem? Jesus, né? Mas pensa naquilo que Deus diz, no que a Bíblia diz a seu respeito. A forma como Deus te olha, o entendimento que eu sou, é muito mais forte do que a corda que nos prende, né? A forma como Deus olha para nós, muitas das vezes, é muito mais forte do que a corda que nos prende. O que isso quer dizer, apóstolo? Vocês já ouviram falar na síndrome do elefante preso? Alguém já ouviu falar nisso? Não? Eu vou falar para você dessa historinha aqui. E você imagina, para pensar aí, num elefante, né? Um elefante é um animal enorme, não é? Enorme. Quem sabe aí quantas toneladas pesa um elefante? Quanta? Ninguém sabe? Que? Eu sei que são muitas toneladas, confesso que nem eu sei. Mas a gente consegue imaginar o quanto aquele bicho é grande, não é? Mas você sabe o que acontece? Não sei se você já viu ali como é que faziam antes no circo, né? Aquele animal bem grandão e ficava ali preso numa cordinha, bem fininha. Sabe por que isso acontecia? Porque quando ele era pequenininho, ele era bebê, costumavam amarrá-lo numa corda ali. E ele era pequeno, ele ficava se debatendo ali, se debatendo para tentar sair, para tentar fugir daquela situação, né? Tentava arrebentar a corda ali, mas não tinha como, né? Ele era submetido àquela situação e não tinha como. Ele ficava preso ali naquela corda, tentava escapar, tentava e não conseguia. E ao longo dos anos, ia se passando os anos, e ele ia crescendo, e ele deixava, né, de fazer aquele esforço. Deixava de se esforçar. Né? Deixava de se debater, deixava, né, porque ele já pensava assim, bom, eu não vou conseguir arrebentar essa corda, não vou conseguir.
Então ele foi vencido por aquelas amarras. E ele passou a acreditar que todos os esforços que ele fazia para tentar se soltar eram inúteis, né? Não tinha força, não tinha jeito, né? Ele não conseguia romper aquilo ali. Todos os esforços que ele fazia eram insignificantes. Mas nós, eu e você, né, que temos essa capacidade, que temos esse intelecto, e acima de tudo nós temos um Deus todo-poderoso, nós temos um Deus que é nosso Pai, que nos chamou, nós entendemos que somos muito mais fortes do que a estaca, e de que muitas das vezes até a corda que nos prende. Você é um ser, e em Deus você é ilimitado. Não tem nada que te prenda, porque o Senhor Jesus te fez uma pessoa livre. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você é livre em Cristo Jesus, não há nada que te prenda. Não há. Não há. Você é uma pessoa singular, porque você é feito e criado em Deus, porque você, né? Quando está com Deus, ninguém pode parar você. Havia também um rei chamado Davi. Davi havia, né, recebido de Deus que ele seria rei. Mas Davi teve que fugir porque ele passou a ser perseguido pelo rei Saul e queria matá-lo. E a Bíblia fala que ele foi parar lá na caverna de Adulão. Se você pegar a tua Bíblia e abrir lá em 1 Samuel, deixa para você ler depois lá na sua casa. 1 Samuel 22, lá no versículo 1 e 2, fala que Davi, ele foi morar ali na caverna de Adulão. Ele já havia recebido de Deus, né, através do profeta Samuel, que ele seria um rei, mas ele teve que fugir. Naquela circunstância, ele teve que fugir para não morrer. Ele teve que fugir para que aquela promessa que Deus havia feito na vida dele não morresse. Ele era um escolhido. E a Bíblia fala nesse trecho que quando ele estava lá na caverna de Adulão, outras pessoas se juntaram a ele, outros homens se juntaram a ele. A Bíblia fala que homens endividados, homens levianos, homens amargurados de espírito, um monte de gente cheia de problema, queridos. Um monte de gente que estava com problema. E talvez Davi, você já pensou? Imagina a cena, eu estou fugindo, estou nessa situação, ainda vem essas pessoas aqui. E às vezes a gente pensa assim, eu já estou com toda essa, já estou capenga, toda cheia de dificuldade, ainda vem esse estrupício aqui que eu tenho que falar de Jesus para ele. Você não é assim não, porque você sabe que você é filho, não é verdade? Assim era Davi. Davi sabia quem ele era. Então ele atraiu todas essas pessoas que estavam passando por situações difíceis como ele. E aquelas pessoas que estavam ali naquela situação, elas não só se tornaram, né, no melhor exército que Israel já conheceu. Eles se tornaram, a Bíblia diz que eles se tornaram os valentes de Davi. Eram os valentes de Davi. Então eram pessoas que de fracassadas a pessoas bem-sucedidas, porque na verdade elas foram inspiradas, né, por Davi, que não se via como uma pessoa coitadinha.
Ele não se via como uma pessoa que estava ali naquela caverna e que não tinha outra possibilidade. Não, ele sabia que aquela situação era provisória, porque Deus já havia dito para ele que ele seria rei. Então, ele levou, não só ele foi um rei, né, que a Bíblia diz que quando ele morreu, ele foi em ditosa velhice, né, ele conquistou todos os reinos, ele deixou para o seu filho Salomão um reino de paz, né, mas também ele inspirou outras pessoas. Então você foi feito não só para ser uma pessoa mais que vencedora, mas também você foi feito por Deus para inspirar outras pessoas, para levar outras pessoas também a serem pessoas bem-sucedidas, a serem pessoas que são os valentes, o exército que Deus escolheu. Amém, queridos? Você também foi escolhido com esse propósito, você foi escolhido para ser rei, para ser rainha. Deus tem mais para você. Ouse, sonhe, persevere, não desista de você, não desista daquilo que Deus tem para você. Nós ouvimos aqui nessa manhã o testemunho do missionário Raimundo, mostrou a foto dele lá na infância, como ele era. Queridos, Deus, ele faz maravilhas nas nossas vidas, realmente. Ele faz maravilhas. Deus, ele tem esse desejo de mudar a minha e a sua vida. Ele tem esse desejo. Deus, ele tem e ele nos chama. Ezequiel 37, olha o que Deus fala aqui para Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que na época dele, ele ensinou, né, que cada pessoa ali era responsável pelos seus pecados, mas também que todos deviam se renovar no seu íntimo, no seu coração. E Deus falava com ele através de visões. Deus ainda fala comigo e com você. Deus, nós temos aprendido essas mensagens a respeito da renovação da nossa mente, de nós mudarmos a forma como nos vemos. Então aqui em Ezequiel 37, Deus falou assim para Ezequiel, olha aqui: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Era muito numeroso na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então Deus me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Deus está fazendo essa pergunta para nós, porque talvez muitos de nós nos encontremos sem sonhos, achando que não vamos conseguir, olhando para o estado, né, em que a nação se encontra, olhando pelas circunstâncias e vendo, queridos, hoje eu não gosto nem de ver jornal, esse jornal dessa mídia aí que só é derrota. Tem coisas que te levam para baixo. E hoje tem tantas coisas, tantas mensagens, tantas coisas que você pode ler, que você pode ver para te levar para cima. Então talvez você se encontre dessa forma aqui. Uma pessoa que já está ali achando que não tem mais nada. E Ezequiel respondeu para Deus: Senhor Deus, tu sabes. Deus perguntou: pode esses ossos viver? Pode. Deus faz essa pergunta a nós: você pode? Você acha que os teus sonhos, você acha que você é uma pessoa capaz? Deus sabe que você é capaz. Deus sabe
que talvez você esteja enfrentando essas dificuldades, talvez você esteja preso a alguma circunstância como José estava, mas Deus sabe. Deus sabe. Amém? E ele diz: Senhor, tu sabes. E Deus disse para ele assim, disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E é o que Deus fala a mim e a você nessa noite, né? Você pode, profetiza sobre eles. Profetiza sobre esse tesouro, esse talento que está enterrado aí. Esse sonho que você tem aí que está enterrado, que você acha que não vai acontecer, que você acha que você não é capaz, que você acha que você não pode. Profetiza. Se você acha que Deus pode mudar a tua história, porque Ele pode, você já viu aqui que sim. Profetiza. Deus diz: começa a profetizar sobre ele. E diz o versículo 5 que assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Amém? Vivereis. Vida é o que Deus tem para nós, queridos. E não é uma vida qualquer, é uma vida e vida com abundância. Mas você precisa declarar, você precisa profetizar, você precisa dizer: eu não sou um fracassado. Deus me escolheu para ser mais que vencedor. Eu sou um jovem santo, eu sou uma jovem santa, eu vou vencer. Eu posso sim ter o que a Bíblia diz que eu tenho. Ter uma vida de abundância, ter uma vida próspera, ser um empreendedor, ser uma empreendedora, ser dono do meu negócio. Eu sou capaz. Queridos, se você olhar, a internet está cheia de oportunidades, né? Muitas oportunidades. Você pode vender pela internet, você pode criar blogs, criar sites, ganhar em dólar, tem muitas coisas. E às vezes a gente usa o talento que Deus deu para a gente para fazer coisas erradas. Coisas que não nos dão futuro nenhum. Então começa a profetizar. Começa a profetizar. E diz o versículo 6 que ele começou: e porei tendões sobre vós, farei crescer carne. Quando ele começou a falar, Deus começou a mostrar para ele o que iria fazer, o que iria acontecer com aquele vale de ossos secos, o que estava acontecendo, o processo, a mudança que estava acontecendo ali. Talvez alguns aqui se encontrem como esse vale de ossos secos. Não. Acho que eu vou parar por aqui. Acho que não vai dar. Deus diz: profetiza, continua, não desiste, que eu porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Você vai viver, e foi Deus que fez isso, é Deus que estabelece isso na minha e na sua vida, a vida dele em nós. E o versículo 7 diz: então profetizei segundo me fora ordenado. Ordenado, Deus deu uma ordem, profetiza, e é o que Deus ainda fala, ordena. Se você está fraco, se você está capenga, se você está querendo desistir, se a sensação se você vem de um lar difícil, que você acha que não tem jeito, que o teu lar está fadado assim, profetiza. Não, eu não vou ter essa vida, eu não vou ter esse lar. Não vou. Eu não vou. Não é isso que Deus tem para mim. E a Bíblia fala que
enquanto eu profetizava, versículo 7, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam, osso contra osso, e se juntavam cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. E então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e um exército sobremodo numeroso. Quando você se levantar, quando você profetizar a respeito daquilo que Deus diz que você é, um exército numeroso vai se levantar com você, assim como se levantou com Davi, homens valentes, homens guerreiros, gaditas, mais que vencedores, assim será com você, você não está só. É o que acontece, queridos. No final se levantou um grande exército. Um grande exército. Lá em Joel, no capítulo 3, no versículo 9, também fala a respeito de proclamar isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Levante-se os valentes. O povo estava ali em pecado. E Joel estava dizendo a respeito do arrependimento. Eles estavam ali sendo consumidos pelaquela chuva de gafanhoto, porque o povo estava todo ali em pecado. Mas Deus disse assim: olha, proclama isso entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes, levanta os valentes, levanta, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Você é valente, jovem, amém? Você é valente. E ele diz assim: forjai a espada das vossas relhas, das vossas enxadas, né? Relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras, das foices. E diga ao fraco: eu sou forte. Eu sou forte. Sabe, Deus não diz assim: olha, não existe ninguém fraco, não. Não. Ele diz: o fraco, diga: eu sou forte. Profetize que você é forte, que você vai vencer essa dificuldade, que você vai vencer essa timidez, que você vai ser alguém ousado, que você vai vencer esse espírito de incapacidade que tem tentado te dominar ao longo da tua vida. Você é forte, diga ao fraco: eu sou forte. Sem Deus nós somos fracos, sim, queridos. Mas ele diz: muda o teu discurso. Muda, já chega. Para de falar tanta palavra de derrota, para de murmurar. Para de ficar achando tudo que está tudo escuro, que está tudo perdido. Você vai conversar com a pessoa só conta a derrota. Não, diga ao fraco: eu sou forte. Deus anseia por essa nova geração ousada, uma geração influente, amém? É essa geração que Deus espera. Eu gostaria de chamar aqui a minha mãe. Cadê a dona Sandra? Alguém chama a dona Sandra lá? Chama a dona Sandra. Chama a tia Elba, tio Zeca, o Formigosa, que hoje eu chamo de Papito, que é o meu padrasto, o meu pai que Deus me deu aqui nessa terra. Eu gostaria de chamar aqui também os meus filhos,
Israel, Lívia, Patrícia, cadê a Catarina? O meu esposo que está aqui. Cadê essas pessoas valorosas? Cadê os valentes que Deus levantou aqui? Queridos, quando você decide se levantar, você não está só. Eu gostaria de chamar aqui as discípulas, as senhoras que estão trabalhando, as pastoras, todas as pessoas que estão trabalhando aqui na cozinha, todos os monitores, todo mundo que está trabalhando aqui. Venham aqui na frente, por favor. Vamos, gente, não tem ninguém covarde aqui, só tem gente corajoso, mais que vencedor, forte, guerreiro, só pessoas valorosas, pessoas que a Bíblia fala aqui que Deus escolheu para fazer a diferença, né? Os valentes. Tá todo mundo achando graça. Todos. Todos. Cadê a dona Sandra? Cadê a Catarina? Cadê o meu esposo? Vem cá, meu esposo, por favor. Pastor Helder. Ainda tem mais, né? Todo mundo. O pastor Amorim está por aí também? Ou ele já foi? Todo mundo, cadê? Por que eu fiz questão de chamar todos aqui, queridos? Há 18 anos atrás eu tomei essa decisão. Mas hoje eu não estou só. Deus levantou todo esse exército aqui, ó. Todo esse exército. Amém? Mas Deus começou a fazer uma obra na minha vida. Havia um sonho na minha vida, eu tinha um sonho de ter uma família, eu tinha um sonho de ter um esposo, né? De ter filhos abençoados. Hoje me deu, assim, Deus me deu esse privilégio de ter o apóstolo Helder, que é o meu esposo. Eu sonhava com isso. Eu sonhava em ter uma família, e ter um esposo, e ter filhos. E Deus me proporcionou isso, queridos. E hoje eu vejo assim a minha mãe aqui, né? A dona Sandra. Eu brinco com ela, eu digo essa velhinha, né? Ela, a tia Elba. Essa velhinha é dura na queda. E a mamãe também foi uma pessoa muito sofrida, que passou muitas coisas. Mas hoje assim, a mamãe está aqui servindo a Jesus junto comigo, né? A tia Elba, que dizia que ia no shopping, experimentava um monte de roupa, não era, tia? E se olhava e tudo. A gente brinca que ela é a mulher dos looks. E hoje é tanta roupa que ela diz que ela não tem roupa que ela ainda nem usou, né? Deus tem abençoado. E cada uma dessas pessoas que está aqui, o pastor Amorim que Deus mandou,
Num dia que ele ligou lá para o apóstolo Helder, ele disse que... E eu chorando, né, pastor? Então, Deus usou o pastor Amorim para estar aqui, para trazer também tudo isso, essa série de mudanças que ele está fazendo, essa revolução aí, está passando esses questionários aí de análise comportamental, para traçar ali uma liderança. Essas mulheres aqui, ó, que são incansáveis, que estão aqui na cozinha, que estão aqui limpando, esses meninos aí que estão na louça, cada um aqui. Ou seja, um grande exército, queridos. Um grande exército. E quem poderia imaginar que Deus faz isso, né? Como diz o Salmo 113, que ele faz com que a mulher estéril, né, viva em família e seja alegre mãe de filhos. Olha a família que Deus me deu, né? Olha esse lugar, você está sentado aqui nesse lugar, você está pisando sobre um milagre, como a gente ouviu aqui hoje, o pastor Adeilson pregando. Porque quando você realmente se dispõe nas coisas de Deus, Deus acrescenta tudo. Então, o que pode nos parar, queridos? Hein? O que pode nos parar? É aquilo que pensamos a nosso respeito. Porque Deus já deu uma ordem, já mandou a gente profetizar, já mandou a gente declarar, e é por isso que todos nós, esse grande exército, está aqui hoje. Tem muito mais. Tem muito mais, Deus tem muito mais para mim e para você, amém? Eu quero dizer que eu sou grata a Deus, que eu amo a Jesus, e eu sou muito grata a Deus por cada um que está aqui. Quer dizer, o meu esposo, o quanto eu sou grata por ser a sua esposa, né? Quanto eu sou grata a esses filhos, a essas filhas, o Israel. Todos, eu sou grata a todos. Amém? Muito obrigada a todos. E a gente está aqui para conquistarmos, para ousarmos grandes coisas para Deus. Porque Deus nos escolheu, nós somos pessoas valorosas, nós somos pessoas vencedoras. E nada pode parar aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito obrigada. Vocês podem ir. Fique de pé nessa noite, amém? Se levante. Se levante nessa noite. Se levante. Peça para Deus te surpreender de novo. Peça para Deus te surpreender. Peça para Deus te mostrar. Peça para Deus realmente te dar visão. Te dar visão. Senhor, eu quero ter a tua visão. Eu quero me ver de fato, de verdade, como teu filho. Como tua filha amada, querida. Eu quero de